Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou voltar a falar em exercício físico e idosos e hoje eu vou abordar um ponto bem específico da saúde dos idosos, que são as funções executivas. Para tentar simplificar e não ficar muito complicado esse nome, né? Funções executivas, porque provavelmente muitas pessoas nunca ouviram falar nesse termo. Eu vou tentar simplificar e ao invés de falar funções executivas, eu vou falar saúde cognitiva. Ou seja, o que eu vou abordar aqui são os efeitos do exercício físico na saúde cognitiva dos idosos. E antes de eu começar a falar sobre esse assunto, deixa eu tomar um golinho de água para poder ficar calminho, tranquilo e a gente poder começar a conversar sobre esse assunto. Bem, vamos lá. Esse tema é muito importante. E antes de eu começar a mostrar um estudo para vocês, que inclusive é um estudo muito interessante, eu preciso explicar o que são as funções executivas. As funções executivas, elas são funções cerebrais que são executadas aqui no córtex pré-frontal e elas têm a ver com a memória de trabalho, a capacidade de raciocínio, de resolução de problemas, a habilidade de planejar e executar ações. Essas habilidades, como eu já falei, são executadas pelo córtex pré-frontal. O problema é que com o processo de envelhecimento, o córtex pré-frontal entra também num processo de degeneração e, consequentemente, algumas das funções desempenhadas pelo córtex pré-frontal também entram em degeneração, como, por exemplo, as funções executivas. Portanto, a capacidade de aprendizado dos idosos entra num processo de degeneração, a memória entra ali numa queda significativa, a sua capacidade de raciocinar, de resolver problemas, começa a ficar mais limitada. E aí você poderia pensar o seguinte, que é absolutamente natural. Então, se eu quero melhorar minha capacidade de memória, eu tenho que fazer coisas que exercitem a memória, tipo ler, aprender coisas novas. Se eu quero melhorar minha capacidade de raciocínio, então eu tenho que exercitar o raciocínio. Então, vou resolver problemas matemáticos e por aí vai. Se eu quero melhorar minha capacidade de planejar e executar ações, eu vou ter que fazer tarefas específicas em relação a isso. E esse raciocínio está completamente correto, é exatamente por aí. No entanto, e se eu te disser que o exercício físico, qualquer modalidade, aeróbico, musculação, flexibilidade, dança, qualquer modalidade, pode melhorar as tuas funções executivas. Se eu te disser que o exercício físico melhora as funções executivas nos idosos, o que é que você me diz em relação a isso? Eu vou mostrar aqui para vocês um estudo, mas existem vários estudos na literatura científica mostrando consistentemente que o exercício físico melhora as funções executivas nos idosos. Inclusive, o estudo que eu vou trazer para vocês é um estudo de revisão e meta-análise que foi publicado por pesquisadores americanos e de Taiwan no ano de 2020. E esse estudo de revisão e meta-análise utilizou 33 estudos que abordavam, que investigaram os efeitos do exercício físico nas funções executivas dos idosos. E houve praticamente 4 conclusões principais. A primeira conclusão é que o exercício físico realizado numa maior frequência semanal, 3 a 4 vezes por semana, aumentava significativamente mais as funções executivas do que quando os idosos faziam numa menor frequência semanal, tipo 1 ou 2 vezes por semana. Portanto, fazer exercício numa maior frequência semanal é melhor para as funções executivas. O segundo achado é que os idosos entre 55 anos, na verdade 55 anos não são nem idosos, mas as pessoas com 55 anos até 75 anos foram exatamente as pessoas que tiveram melhoras mais pronunciadas na função executiva, nas funções executivas, devido ao exercício físico. Inclusive os idosos a partir dos 76 anos tiveram melhoras desprezíveis, mas isso não significa nada, porque isso não significa que o exercício físico não melhora as capacidades cognitivas, não melhora as funções executivas dos idosos a partir dos 76 anos. Isso pode significar simplesmente que para esses idosos mais velhos há necessidade de um tempo de intervenção maior. Então pode ser que eu precise de uma intervenção com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, para ver algum resultado significativo e clinicamente relevante nas funções executivas desses idosos. O terceiro achado é que os idosos descondicionados, ou seja, aqueles idosos
que não praticavam exercício físico, que tinham baixo condicionamento físico aeróbio, de força muscular, foram os idosos que mais melhoraram as funções executivas quando comparados com os idosos que tinham algum condicionamento. O que é que isso nos indica? O que é que isso nos diz? Que provavelmente os idosos que já tinham algum condicionamento físico, que já eram envolvidos em algum tipo de exercício físico, provavelmente já colheram benefícios relacionados à melhora nas funções executivas, enquanto os idosos que eram mais descondicionados estavam praticamente zerados ali no condicionamento físico. A partir do momento que eles melhoraram capacidade aeróbia, força muscular, as funções executivas foram melhorando. Portanto, quem está mais descondicionado é quem vai ter as maiores melhoras, né? E um dado interessante e que até me deixou um pouco surpreso é que os idosos que mais melhoraram foram aqueles idosos que tinham as capacidades cognitivas normais quando comparados com aqueles idosos que apresentavam algum prejuízo cognitivo. E por que isso me deixou surpreso? Porque geralmente na área da saúde, quem mais melhora em algum parâmetro específico com alguma intervenção é aquela pessoa, aquele sujeito que está mais precisando. Então, por exemplo, falando em capacidade cognitiva, falando em saúde cognitiva, era normal se pensar que aqueles idosos que tinham algum prejuízo cognitivo, um prejuízo cognitivo leve, seriam aqueles idosos que mais melhorariam. Não, foram os idosos que tinham a saúde cognitiva, as capacidades cognitivas normais, enquanto os idosos que tinham algum prejuízo cognitivo não melhoraram. Isso é absolutamente normal, né? Porque na área da saúde as coisas acontecem assim, né? Nada é 100%. Então, a mensagem principal é a seguinte: o exercício físico melhora a saúde cognitiva dos idosos. O exercício físico melhora as funções executivas dos idosos. Idosos que fazem exercício melhoram a sua memória de trabalho. Idosos que fazem exercício melhoram o seu raciocínio, a sua capacidade de resolver problemas, a sua capacidade de planejar e executar ações, a sua capacidade de aprendizado. Enfim, idosos ativos fisicamente são idosos mais inteligentes. Portanto, se você quiser convencer um idoso de que ele precisa fazer exercício, além de você falar dos efeitos, dos benefícios cardiovasculares, metabólicos, ósseos, na imunidade, no ganho de massa muscular e força, acrescente a eles que o exercício físico também vai melhorar a sua saúde cognitiva e com isso eles ficam mais inteligentes. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.